Sobre esse assunto da reportagem, eu converso com a professora da UFRJ, especialista em saúde coletiva, Lígia Bahia. Boa tarde, professora. Oi, muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, professora, a gente viu na reportagem o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio dizendo que apenas 15% dos pacientes que precisam de leito em UTI conseguem vaga. Qual é a real situação? Como resolver isso? Olha, a real situação é uma situação de desigualdade, porque isso não acontece para quem tem plano de saúde. Na realidade, o que falta, a gente tem assim, uma enorme falta de leitos para os pacientes que são do SUS. Esse é um problema enorme, porque, na realidade, para os planos de saúde, existe, assim, 4 vezes mais leitos para quem tem plano do que para quem não tem plano. Esse é um problema enorme de desigualdade, tem que ser resolvido. Mesmo com o aumento do número de vagas, porque como disse o Ministério da Saúde? Mesmo com o aumento do número de vagas, o que acontece é que nos CTIs da rede pública, o que a gente encontra é só paciente jovem. Nos CTIs da rede privada, a gente encontra pessoas mais idosas. Na realidade, a escolha de Sofia, que se opera nos hospitais públicos, ela é extremamente dramática. Ela exclui, por exemplo, os idosos. Idosos acabam não sendo escolhidos como pacientes elegíveis para o CTI exatamente em função desse problema que é de desigualdade, disparidade para quem tem plano e para quem não tem plano. Professora, como é que é esse diálogo entre a Central de Regulação e os governos municipal, estadual e federal? Olha só, isso é um problema enorme, porque na realidade os hospitais eles vão preferir sempre internar os pacientes que já estão nos hospitais. É disso que nos fala no colega do Sindicato dos Médicos. A cada plantão se encontra uma lista imensa de pacientes. Portanto, essa Central de Regulação, que é para todos os pacientes, ela vai encontrar uma oferta pequena de leitos. Por quê? São os leitos, digamos, que sobraram, que já não foram ocupados pelos próprios pacientes que estão esperando nas emergências desses hospitais. Então, veja bem, esses números, eles são números teóricos, não é que alguém esteja mentindo. Todos estão falando a verdade. O problema é que o investimento tem que ser muito maior do que o realizado até agora. E é preciso que esse investimento seja planejado, de maneira que as desigualdades, elas também se reduzam, porque o que acontece é que os critérios, inclusive, de escolha para quem vai para o CTI ou não, eles passam a ser ditados pela rede privada, pela lógica, pelos parâmetros privados e, portanto, sempre haverá uma falta imensa de leitos para o público se não houver um planejamento conjunto. E essa espera, que muitas vezes acontece, esperando mais de 30 dias, às vezes, pode causar até a morte, né? Certamente causa. O CTI, os recursos existentes no CTI, eles salvam vidas, exatamente porque a situação é tão dramática e ela é tão objetiva. Falta leito de CTI no Brasil. Embora tenha havido investimento, a gente tem um déficit imenso e que precisa ser resolvido. É muito trabalho pela frente, né, professora? Muito trabalho pela frente. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Repórter Rio.